Bom, seu Amilcar, então, em 1929, o seu pai ainda foi campeão brasileiro de seleções, né? Já estava prestes a encerrar a carreira no Palestra Itália, isso já no ano seguinte. E em 1931 aconteceu a primeira grande leva de jogadores do futebol brasileiro para o exterior, mais precisamente para a Itália. No caso, no Lazio, né? Começou praticamente no final de 30, porque por imposição do senhor Benito Mussolini, que era praticamente o dono da Lazio, Sim. ele pediu ao senhor Luiz Fábio, que foi inclusive que marcou o primeiro gol do gol, Corinthians, né? que contratasse jogadores para aprimorar o quadro da Lazio. E ele levou perto de 7, 8 jogadores. Deodébio, Pepe, Serafini, Tedesco, Rato, De Maria, Filota, dois né? fantomes de Belo Horizonte, Que era o Nininho e o Ninão, né? o Nininho, o Ninão. Exato. Isso começou um grande êxodo de jogadores brasileiros, que foram, aliás, os primeiros a serem exportados. Isso ocasionou um fato muito interessante. Depois que eles embarcaram para a Itália, que não era de avião, era de navio, levamos 13 dias. O que aconteceu? O Mapping Stores tinha loja na 15 de novembro, loja com vitrines enormes, e numa dessas vitrines eles colocaram a foto da seleção brasileira. O que aconteceu? O povo arrebentou a vitrine, rasgou a fotografia da seleção, vamos dizer, como uma revolta a essa ida para a Itália. Para se ver como era diferente a forma que os torcedores e os jogadores viam o futebol, né? Correto. Que era uma época com de mais amor, né? Diferente de hoje, onde o dinheiro corre solto, né, no futebol, né? Onde se pagam-se fortunas, né? Para os torcedores da época não era bem-vindo, né? Para o jogador na época foi até uma decisão importante, né? Pelo fato de não ter remuneração, muitos queriam melhorar a sua vida, né? Não eram mercenários, eu entendo dessa forma. Sim. Queriam apenas uma oportunidade para poder melhorar a vida deles e da família, né? Você sabe o que ocasionou essa ida para a Itália? Uma declaração de meu pai que dizia que, infelizmente, eles estavam indo embora porque os clubes aqui se apropriavam de todo o dinheiro e não repassavam para benefício dos jogadores. E lá eles começaram como profissionais. O que ocasionou isso? O nascimento do profissionalismo no futebol aqui no Brasil. Isso em 1933, né? Começou o profissionalismo aqui no Brasil. E foi mais ou menos nessa ocasião que o seu pai realmente voltou para o Brasil, né? E agora sim, mesmo trabalhando como treinador, né? Exatamente. Essa passagem na Itália, o que seu pai disse desses momentos, né? Foi algo importante na carreira dele? Foi, porque em primeiro lugar ele se aprimorou como técnico só. Inclusive eu tenho a tarjeta de técnico dele da Lazio. E que ocasionou isso? Os jornais
italianos começaram a elevar a Lásio aos píncaros. Quadro fabuloso, chamavam de Brasilásio. Mas o que ocasionou isso? Dificilmente a Lásio jogou inteira, porque sempre machucava, quebrava o jogador. No final de 31, com a falta de jogadores, a Lásio dependia de um jogo contra o Bari. Se perdesse aquele jogo do Bari, ele viria para a segunda divisão. Não havia jogadores. O que aconteceu com o seu amigo Carbarbudo? Ele entrou em campo, jogou. O senhor chegou a assistir essa partida? Não assisti, mas os comentários foi que a vitória da Lazio dependeu inteiramente dele. Que ótimo, que bom. Bom, então na Itália tentou se formar um time que muitos jogadores acabaram se machucando, né? Acabou não indo muito para frente como se esperava, né? Seu pai acabou retornando ao Brasil e aí realmente trabalhou como técnico, foi inclusive treinador do Atlético Mineiro, como o senhor comentava há pouco comigo, foi novamente treinador do Corinthians, acho que da Portuguesa, da Portuguesa Santista, do São Paulo, porque o São Paulo jogava no campo do Antártica, lá na Rua da Moca. Aí eu ia junto com ele. Assisti muitos jogos do São Paulo lá, apesar de ser corintiano, mas eu vi jogar o King, vi jogar o Remo, vi jogar o Zarzur. E quem foram os jogadores que o senhor, no caso, viu jogar assim, não somente do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, né? Não, na Palestra ainda, depois do Palmeiras em 42, que agradaram o senhor? Do Corinthians, por exemplo. Que agradaram? Os seus ídolos? Olha, que eu gostava muito, no tempo do Atier, Grané, Deldébio, era uma muralha. Outra que eu gostei muito, um trio final famoso, José, Jaú e Jarbas. Era outra muralha. O José é húngaro. E o ataque, os jogadores de ataque? O ataque, Servilho. Teleco também, né? Neco, o Lopes. O Brandão também, o senhor deve ter visto. O Brandão, que por final jogava na mesma posição que o seu pai, né? Como centro-oeste, né? E quem praticamente levou o Brandão para o Corinthians foi meu pai. O Brandão era da Portuguesa. Outro que eu gostava muito, Teleco. Um excepcional, inclusive o Celso fala muito, Carlinhos. Era um vibrador excepcional. No Palestra, teve uma série